e bem-vindas ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi assassinado nesta quarta-feira por homens armados que atacaram a sua residência em Porto Príncipe. E a Confederação Sindical Internacional lançou o Índice Global de Direitos 2021, que aponta o nível mais alto de violação aos direitos trabalhistas nos últimos 8 anos. Brasil, Colômbia e Honduras estão entre os 10 piores países para os trabalhadores em 2021, segundo o relatório da CSI. Segundo o relatório da CSI, o direito à greve está ameaçado por 88% dos países no mundo. A OIT destacou a necessidade da recuperação do setor turístico da América Latina. E o presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi assassinado por homens armados que invadiram a sua residência em Porto Príncipe. O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, de 53 anos, foi assassinado na madrugada desta quarta-feira, depois que homens armados não identificados invadiram a sua residência em Porto Príncipe. A sua esposa e primeira-dama do país, Martine Moïse, foi ferida por um tiro durante o ocorrido e foi levada a um hospital, segundo fontes do governo. As autoridades haitianas pediram aos cidadãos que se acalmassem diante do que chamaram de ato desumano e bárbaro. Esta manhã, a 1h da madrugada do dia 7 de julho, um grupo de pessoas não identificadas que falavam em espanhol e inglês assassinou o presidente da República. O presidente morreu em decorrência dos ferimentos, diz o comunicado do governo. O ataque foi supostamente executado por um grupo de comando composto por elementos estrangeiros. A mídia haitiana informou que um dos filhos do presidente estava presente durante o ataque, mas está seguro. E a Confederação Sindical Internacional lançou o Índice Global de Direitos de 2021. A violação do direito à greve, do direito de constituir e filiar-se a um sindicato, do direito de exercer atividades sindicais e do gozo das liberdades civis e do direito de expressão e reunião atingem o nível mais alto em 8 anos. Essas são algumas das informações fornecidas no Índice de Direitos Globais da Confederação Sindical Internacional 2021. O índice documenta como governos e empregadores tiraram o proveito da pandemia para demitir trabalhadores por exporem informações vitais sobre a disseminação do vírus nos locais de trabalho, violar direitos de negociação coletiva, aumentar a vigilância dos trabalhadores, prejudicando o direito à privacidade, e restringir a liberdade de expressão e reunião. Entre os 10 piores países para trabalhadores em 2021, 3 são do continente americano: Brasil, Colômbia e Honduras. Diante desse cenário, Rafael Freire, secretário-geral da CSA, declarou: a CSA denunciou e continuará denunciando ameaças e ataques a dirigentes sindicais, massacres de dirigentes populares e ativistas de direitos humanos. Porque há tanta maldade contra os nossos povos? Os direitos humanos têm sido constantemente violados na nossa região. A secretária-geral da CSI, Sharon Burrow, afirmou que a pandemia de Covid-19 custou muitos empregos, comunidades e vidas. Segundo o relatório da CSI, o direito à greve está ameaçado em 88% dos países do mundo. O relatório Índice de Direitos Globais da CSI documentou uma lista de governos e de empresas que implantaram uma agenda antissindical contra os trabalhadores nas linhas de frente. A 8ª edição do Índice de Direitos Globais classifica 149 países com base no grau de respeito pelos direitos aos trabalhadores. Nas Américas, as principais descobertas incluem os seguintes dados. Em 88% dos países, o direito à greve foi violado. Em 72%, o direito à negociação coletiva foi violado. Em 72% dos países, foram excluídos os trabalhadores do direito de formar ou de filiar-se a um sindicato. Os trabalhadores não têm acesso à justiça, ou a restringem em 76% dos países. Já as principais descobertas globais incluem que em 87% dos países o direito à greve foi violado e em 79% o direito à negociação coletiva foi violado.
Assim como, em 74% dos países, os trabalhadores foram excluídos do direito de formar ou filiar-se a um sindicato. O número de países que impediram o registro sindical aumentou de 89 em 2020 para 109 em 2021. E 2 novos países entraram na lista dos 10 piores países para os trabalhadores: a Bielorrússia e Myanmar. O número de países que negaram ou reprimiram a liberdade de expressão aumentou, de 56 em 2020 para 64 em 2021. Os trabalhadores foram expostos a atos de violência em 45 países. E os trabalhadores não têm acesso à justiça ou a restringem em 65% dos países. Houve prisões e detenções de trabalhadores em 68 países e sindicalistas foram assassinados em 6 países: Brasil, Colômbia, Filipinas, Guatemala, Myanmar e Nigéria. E o impacto da pandemia de Covid-19 provocou a queda na exportação dos países da América Latina. De acordo com as conclusões dos pesquisadores da CEPAL, a pandemia de Covid-19 puniu severamente a América Latina e o Caribe, expondo problemas antigos existentes, como a falta de infraestrutura, regulamentação deficiente e problemas de facilitação. Isto é, considerando um alerta para a região no caminho para uma necessária recuperação econômica sustentável, considerando que a produção e as exportações dependerão da integridade da capacidade logística para recuperar a competitividade internacional. De acordo com os dados concretos do estudo, em 2020 houve uma queda de 4% nas exportações em relação ao ano anterior, numa amostra de 88 portos e zonas portuárias da América Latina e do Caribe, com quase todas as sub-regiões, o que resultou em resultados negativos em relação aos dados de 2019. E a OIT destacou a necessidade de recuperação do setor turístico na América Latina. A OIT destacou a necessidade de políticas para a recuperação do turismo na América Latina e no Caribe, capazes de impulsionar um dos setores mais dinâmicos na geração de divisas, renda e empregos. O diretor regional da Organização Internacional do Trabalho, Vinícius Pinheiro, lembrou que a indústria do lazer foi duramente atingida pela crise gerada pela pandemia de Covid-19, onde houve uma acentuada redução dos postos de trabalho no segundo trimestre de 2020. A perda de empregos no setor de hotelaria e restaurantes na América Latina e Caribe atingiu 44,7%. A OIT afirma que, antes do Covid-19, a economia do turismo, que inclui todos os setores que dela dependem, representava 26% do produto interno bruto total do Caribe e 10% na América Latina. Observa também que a redução do emprego não afetou todos os trabalhadores de forma homogênea, sendo a maior parte os prejudicados, as mulheres, os jovens imigrantes e aqueles que estavam inseridos na informalidade. E na Espanha, sindicatos e bancos fazem um acordo para regular o teletrabalho. O Deutsche Bank da Espanha e os representantes dos trabalhadores na instituição aprovaram na semana passada um novo regulamento sobre teletrabalho. A modalidade de teletrabalho pode ser realizada de forma geral e prioritária durante 2 dias da semana, podendo ser consecutivos ou alternados. Os colaboradores que tenham sido contratados em outras localidades que não Madrid ou Barcelona terão até 4 dias, assim como o Departamento de Auditoria do Banco. De acordo com o texto do acordo, a entidade vai disponibilizar aos colaboradores que teletrabalham um computador portátil ou tablet, programas para reuniões virtuais, uma compensação mensal bruta de €8 pelos dados de ligação à internet e cadeiras ergonômicas, e até €130 para a compra de teclado, mouse e tela. E na Colômbia, milhares de manifestantes saem às ruas para protestar contra a violência policial contra comunidades LGBTIQ+. Milhares de cidadãos saíram neste domingo para protestar nas ruas da Colômbia para comemorar o mês do orgulho e rejeitar a violência que a comunidade LGBTQI+, tem sido vítima desde 2020 e já custou a vida de 98 pessoas, de acordo com a ouvidoria. A marcha foi realizada em cidades como Bogotá, Medellín e Cali, onde as manifestações contaram com as apresentações de grupos musicais que acompanhavam os cidadãos. De acordo com o último relatório da ONG Colômbia Diversa, publicado no início deste ano,
106 pessoas LGBT foram assassinadas no país em 2019 e 75 em 2020. O relatório da Colômbia Diversa também informa que 448 pessoas LGBT sofreram algum tipo de violência entre 2019 e 2020 e que as vítimas desse grupo de violência policial atingiram 477 pessoas no ano passado. E em Honduras, a justiça condenou um executivo de empreiteira pelo assassinato da ativista ambiental Berta Cáceres. Considerada como uma vitória do povo, a condenação do hondurenho Roberto David Castilho pelo assassinato em 2016 da ambientalista Berta Cáceres gerou a manifestação dos familiares da vítima, que exigiram o cancelamento da concessão da hidrelétrica de Águas Arca. Para Berta Zúñiga, filha de Cáceres, a condenação significa que, neste ato, as estruturas de poder falharam em corromper o sistema de justiça e que a estrutura criminal da família Atala-Zabla, da qual o condenado Roberto David Castilho é um instrumento, não atingiu os seus objetivos. A filha da vítima destaca que o caso não termina com a resolução da Corte de Honduras e que a família está firmemente organizada para levar à justiça os autores do assassinato da líder da etnia Lenca. A ambientalista se opôs à construção de uma hidrelétrica no rio Gualcarque, pelos danos ao meio ambiente que causaria principalmente às comunidades Lenca. Por isso, a família exigiu o cancelamento imediato da licença de construção e a prisão de todos os envolvidos em sua concessão considerada por eles como ilegal e corrupta. E no Panamá, o movimento sindical obteve uma vitória histórica contra uma multinacional. O movimento sindical panamenho conquistou uma vitória histórica da classe trabalhadora contra uma empresa dirigida por uma transnacional que está presente em 7 países do continente. A Confederação da Convergência Sindical dos Trabalhadores do Panamá informou que os negociadores do Sindicato Industrial dos Trabalhadores da empresa Blue Star, CTA, da transnacional Lácteos Hondurenhos, chegaram a um acordo que estabelece um reajuste salarial de 4,5% ao ano e que chega a 18% em 4 anos para todos os trabalhadores e trabalhadoras da empresa. O acordo fortalece o direito à greve e a negociação coletiva como instrumentos fundamentais da ação sindical e foi alcançado 2 dias após as ameaças do governo de impor uma arbitragem ilegal a pedido da classe empresarial para eliminar o direito à greve. O novo acordo coletivo, com mais de 100 cláusulas, é um benefício a todas as trabalhadoras e trabalhadores das empresas e seus familiares. Eduardo Gil, secretário da Convergência Sindical do Panamá, explica que a negociação abre um precedente histórico para a classe trabalhadora panamenha. E ainda no Panamá, milhares de trabalhadores se manifestam contra o governo. Vários sindicatos de trabalhadores, associações e sindicatos do Panamá protestaram em frente ao parlamento contra o governo, que completou 2 anos na semana passada, numa manifestação que terminou com repressão por parte da polícia. Segundo Saúl Mendes, presidente do Sindicato da Construção do Panamá, é um governo que está roubando junto a los empresários. Faz 2 anos que o governo começou e não fizeram nada. Por isso, estamos aqui para pressionar essa máfia do colarinho branco. É um governo mais do mesmo, empresarial, como os outros 6 governos dos últimos 31 anos. Precisamos de um novo país e criar uma nova Assembleia Constituinte. O secretário da Associação dos Professores do Panamá, Abdiel Becerra, explicou que várias vezes solicitaram recursos e proteção para os alunos, pedidos que o governo ignorou. Protestamos por uma educação melhor para os nossos filhos, que não seja para os mais privilegiados e que o governo cumpra o seu dever constitucional de proporcionar uma educação melhor para todos os cidadãos deste país. A manifestação decorreu pacificamente, até que a polícia tentou dispersar os presentes com bombas de gás lacrimogênio. Não há registros de pessoas que foram presas no episódio.
E no Brasil, milhares de pessoas participaram das manifestações do 3 de julho contra o governo Bolsonaro. Milhares de pessoas foram às ruas no Brasil no dia 3 de julho para exigir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, investigado por supostas irregularidades na compra de vacinas contra o Covid-19, que já matou mais de 520 mil pessoas no país. As manifestações ocorreram de forma pacífica e ocuparam as ruas de centenas de cidades do Brasil. Nos últimos dias, até mesmo partidos progressistas e grupos conservadores se juntaram contra o governo de Jair Bolsonaro. As crescentes suspeitas de corrupção na compra de vacinas, que serão investigadas pela Procuradoria-Geral da República, e o negacionismo de Bolsonaro levaram a oposição a oficializar um super pedido de impeachment, pressionando ainda mais o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. As suspeitas de corrupção do governo estão relacionadas à compra da vacina indiana Covaxin, em um contrato de 320 milhões de dólares que o Brasil pagaria por meio de uma empresa sediada em Singapura, que não estava contemplada no contrato. A CPI do Senado Federal, que investiga a gestão da pandemia pelo governo, afirma ter indícios de que o presidente ignorou informações que lhes foram dadas pelo deputado Luiz Miranda, do Democratas, sobre irregularidades na operação, que só foi suspensa quando essas suspeitas foram reveladas. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal autorizou a Procuradoria-Geral da República a abrir uma investigação criminal contra Bolsonaro. Além da Covaxin, o cabo Luiz Dominguete confessou ter tentado vender ao governo 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, o que para muitos foi uma tentativa de desviar o foco das investigações da CPI a mando do próprio governo de Jair Bolsonaro. E o governo dos Estados Unidos divulgou a geração de 850 mil empregos. Essa e outras notícias no próximo bloco. O governo dos Estados Unidos divulgou a geração de 850 mil empregos no mês de junho e uma taxa de desemprego de 5,9%. O país busca a recuperação dos impactos da pandemia de Covid-19 na economia e na geração de empregos. No Peru, Pedro Castillo prepara a sua equipe para iniciar o governo, já que as artimanhas dos derrotados nas eleições para não permitir a posse do novo presidente estão se esgotando. E o colombiano Sérgio Díaz Granados foi eleito presidente executivo do Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, e afirmou que durante a sua gestão buscará estabelecer um diálogo aberto entre os 19 países que integram a instituição. E a ativista mapuche Elisa Loncón foi eleita presidenta da Convenção Constitucional do Chile. Bueno, es algo valioso. Bom, é algo valioso em termos históricos porque, como sabem, as mulheres no mundo, sobretudo na sociedade ocidental, têm sido afetadas pelo patriarcado. E, por outro lado, os direitos das mulheres nunca são respeitados, ainda mais quando se trata de uma mulher indígena. A indígena sofre mais discriminação pela sua condição social e econômica, e também por ser mulher. Então, o fenômeno da minha eleição também é um produto das vozes de tantas outras mulheres que ecoaram no Chile numa só voz, contra o patriarcado que violenta os direitos das mulheres. E no Peru, a descoberta arqueológica que mudou a narrativa histórica do país, conhecida como Senhora de Cal, completa 15 anos. Considerada a mulher mais poderosa do antigo Peru, a Senhora de Cal continua a surpreender e a esconder segredos 15 anos depois que sua descoberta forçou a revisão de livros de história e a reescrever o papel das mulheres nas civilizações pré-hispânicas. Segundo o arqueólogo peruano Regulo Franco, creo que ahí es donde cambió nuestra historia. A descoberta permite reescrever a história e revela o importante papel da mulher no desenvolvimento da sociedade peruana. Por 1.700 anos, esta mulher, de categoria quase semidivina, esteve escondida em uma luxuosa tumba de Huaca, em Cal Viejo, dentro do complexo arqueológico El Brujo, a cerca de 60 quilômetros da cidade de Trujillo, no litoral norte do Peru. Lá, ela havia sido enterrada com as suas riquezas e joias,
na companhia de 5 indivíduos, incluindo 2 padres, 2 tutores e um adolescente, em uma sala de 275 metros quadrados extraordinariamente decorada com murais que apresentam a cosmologia Moche, em que aparecem diferentes divindades como felinos e peixes. Quando a tumba foi encontrada, nenhum dos arqueólogos pensava que a personagem encontrada fosse uma mulher. O arqueólogo observa que era um mistério, que estava lá dentro, até que meses depois nos deram a feliz notícia de que era uma mulher. E isso mudou a nossa história. Por ocasião do 15º aniversário da descoberta, a Fundação Viais publicará este ano um livro contando a história, com detalhes sobre os estudos e pesquisas realizadas até o momento, com as teorias e hipóteses de 15 especialistas. E o Museu Nacional da Costa Rica recuperou peças de grande valor histórico e cultural. Costa Rica recuperou 1.305 peças arqueológicas de grande valor histórico que foram exportadas pelo empresário ferroviário Minor Keith entre o final do século XIX e o início do século XX. O Museu Nacional da Costa Rica realizou a segunda repatriação das peças. A primeira foi em 2011, com a entrega de 981 exemplares do Museu do Brooklyn, nos Estados Unidos, que permitem a conclusão do acervo nacional. É o que explica a arqueóloga do Departamento de Proteção ao Patrimônio, Daniela Menezes. A recuperação destes bienes é como montar um quebra-cabeça e uma forma de resgatar parte da história e saber como viviam os povos originários com o uso dos seus utensílios. Entre eles estão uma lápide de aproximadamente 120 quilos, estátuas de um prisioneiro de guerra, além de uma grande variedade de vasilhas, machados, cinzéis, lanças, vasos, utensílios domésticos, entre outros. Segundo disse o arqueólogo Javier Fajas, as peças nos fornecem aspectos científicos valiosos quando se trata de pesquisa. Existem recipientes simples e pequenos que foram feitos aproximadamente entre 300 e 500 d.C. Cada uma das peças deve ser verificada e deve ser feito um processo de restauração, assim como um cadastro para catalogação. Posteriormente, as peças estarão à disposição do museu para futuras exposições e mostras, bem como para investigadores e estudos. Eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.